guys, I am here. So class number 5 part 2. Let's start the group number 8. All right, very nice. So pay attention, please. Open your books, page 154. Okay, so here in this start, the century's greatest evil, tá? O maior mal do século. Então aqui nós discutimos, eles estão discutindo sobre o quê? O vício de ficarmos com o smartphone na mão, principalmente para quê? Para nossa coluna, tá? Então aqui vocês deem uma lidinha e depois nós podemos discutir no chat, tá? Então qual é o mal, ó, em relação à postura? Look, ok? Então a pessoa vai se curvando e vai se tornando, vai dando um problema aqui na coluna, fora a dor, o incômodo que sente. Então, basicamente, estão falando sobre isso. Mas eu quero me atentar ao grammar, tá? Que o grammar é que eu acho mais importante nesse momento. Aí o restante das atividades nós discutiremos no chat. Então, por isso que eu pedi para vocês abrirem na página 154. Tag questions, eles não são difíceis, tá? A princípio, de repente, olhando assim, fala, poxa vida, esse grammar vai ser bem complicado, mas não é. Prestem atenção que vai ser bem tranquilo. Então, vamos lá, ó. Tag questions. Tag questions are short questions added to the end of a statement. The verb and the subject of the tag question will usually be the same as the verb and subject of the statement. An affirmative statement will have a negative tag question. A negative statement will have a positive tag questions. O que será isso, hein, teacher? Vamos lá, prestando atenção. Então, são respostas curtas, tá? Ok? Então, nós temos o statement, a sentença, e nós queremos uma resposta rápida, tá? Então, ou melhor, uma pergunta rápida, né? A questions, short question, sorry. Então, é uma pergunta rápida a respeito do que foi falado. Vamos lá. Be careful with exceptions. Então, temos as exceções. Então, I am your girlfriend, aren't I? Então, ó, se eu uso I am, né, no correto do meu to be, quando eu for fazer um tag, eu tenho que usar o aren't. São exceções. Ah, teacher, mas por quê? Exceção da regra, tá? Então, eu não vou usar am not I, eu vou usar aren't I. E depois o let's go now, shall we, tá? Então, aqui são exceções. Mas não se preocupem muito com isso, vamos nos atentar mais às regras mesmo, tá? Então, ó, positive statement plus negative tags. Então, ó, simple present with verb to be. Nós já sabemos que quando nós estamos no verbo to be, ele é o auxiliar dele mesmo, ele não precisa de ninguém. Até aí tudo bem? So far, so good? Very nice. Então, eu não preciso de did, eu não preciso de do, não preciso de nada. É ele sozinho. Very good. Continuamos com esse pensamento, tá? Então, ó, you are sick. Então, ali nós temos o quê? Uma afirmativa. Você está doente. Então, qual que é a regra? Eu tenho que pegar o meu verbo, no caso da frase, tá? Eu não uso auxiliar porque ele não tem. Então, eu vou usar o to be. Quando o to be, ele vai para interrogativa, ele tem que ficar onde? No início da frase. Tudo bem? Então, seria are. Só que o que ele explicou pra gente? Quando eu tenho uma afirmativa, o meu tag tem que estar na negativa. Então, eu uso are not you. Se eu for traduzir, fica igual em português. Porque eu não falo assim, ó, você está doente, você não está? Ok, guys? Então, é esse raciocínio que nós temos que ter. Depois, embaixo, he is tired. Quem que é o meu verbo? O is, o to be. Então, ele vai para a pergunta no início. Is not he? Tá? Ok? Ou isn't he? Ele está cansado. Ele não está? Tudo bem até aí? Anotem se tiver com alguma dificuldade. Vamos lá
no contrário, aqui na frente, a negative statement plus positive tag. Simple present with verb to be, então a mesma coisa. Ali é o contrário, you aren't sick. Eu tenho o quê? O negativo. Como que vai ficar o meu tag? Are you? Você não está doente, você está? Tudo bem? Ok? Depois, he isn't tired. Is he? Eu vou pegar o meu verbo, que é o is, e vou jogar ele na frente do meu sujeito. Tudo bem? Ele está na negativa no primeiro, fica na afirmativa no segundo. Vamos lá, então. Simple present with other verbs. Aí vem uma diferencinha, mas é super tranquilo. Nós estamos falando o quê? Do presente simples. He lives in France, tá? Então, nós estamos falando que o quê? Ele mora na França. Se eu tenho o verbo live, quando eu tenho esse verbo, quando ele vai para a minha interrogativa, obrigatoriamente eu preciso do auxiliar. Quem manda no auxiliar? O meu sujeito e o meu tempo verbal. Quem é meu tempo verbal? Simple present. Quem é o meu sujeito? He. No simple present, o auxiliar fica does. Todos concordam que nós já vimos isso nos anos anteriores? Então, eu tenho o he, que é o sujeito, e eu tenho o presente, que é o the, que o simple present, obrigatoriamente, eu uso does, ok? Então, se aqui foi uma afirmativa, he lives in France. Doesn't he? Sorry. Ele mora na França. Ele não mora. Tudo bem? Então, eu esqueço o meu verbo principal e quem prevalece é o meu auxiliar. No to be não acontece isso porque o to be não tem auxiliar, então eu tenho que trabalhar com ele mesmo, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, they study here. Quem é o meu sujeito? They. Quem é o auxiliar com o sujeito they? É o do, não é? Tá? No presente, simple present, o meu auxiliar por they é do. Só que eu tenho que usar o quê? Ele na negativa. Então, vai ficar don't. Quem é o meu sujeito? They. Don't they? Tudo bem? Até aí? Eles estudam aqui. Eles não estudam? Aí, ao contrário. He doesn't live in France. Se eu usei o negativo, no meu tag tem que estar no positivo. Então, ficou does he, o auxiliar primeiro, depois o sujeito. They don't study here. Do they? Tá? Eles não estudam aqui. Eles estudam? Depois, simple past, tá? Com o to be. She was surprised. Wasn't she? Eu tenho was, que é o to be, eu vou para a negativa. A minha negativa vem antes do meu sujeito. Então, fica was, not, e o meu sujeito, she. We were happy, weren't we? Então, nós temos o we, o verbo to be were e o happy. Quando ele vai para o tag, se ele está na afirmativa, ele vai para a negativa. Então, eu vou para o weren't e o meu sujeito, we, tá? Aí, ao contrário, she wasn't surprised. Was she? Ela não estava surpresa, ela estava, tá? Então, perguntei com a negativa, eu vou ter o tag com a afirmativa, a positiva, tá? Depois, we weren't happy. We were? Were we? Sorry, porque é uma pergunta, tá? Depois, simple past. O simple past, qual que é o auxiliar? É o did, correto? Então, sempre vai ser o quê? Didn't e o sujeito, tá? Porque o did é para todo mundo. Então, vamos lá, ó. It ate everything. Didn't it? Tá? Depois, it didn't eat everything. Did it? Ok? Present perfect. Quem é auxiliar no present perfect? É o have. Lembram? Então, ficou we have lived here for 3 years. Se o meu auxiliar é o have, eu tenho que usar ele no início da frase
coloco a negativa e o sujeito. Então, ó, sempre vai ser assim, ó, auxiliar, negativa e o sujeito, certo? Tá? Então, essa é a regrinha do tag. Se for afirmativa, aí eu uso assim. Se for negativa, eu tiro esse negativo e fico só auxiliar e sujeito, ok? Então, ó, we have lived here for 3 years. Haven't we? Haven't we? Tá? Have not we? Muito bom. We haven't lived here for 3 years. Have we? Tá? Ao contrário. Depois, past perfect. De novo, qual que é o past perfect auxiliar? O had, né? She had arrived before he left home. Aí, o que eu vou usar? O auxiliar, que é o had, not e o sujeito, que no caso aqui é quem? She, tá? E o sujeito que é o she. E aí eu não posso esquecer o quê? Do question mark. Ok? Alright? Very good. Depois, simple future. Nós temos qual auxiliar? O will. O will not, ele vira won't. Tá? Ou will not também, não tem problema se você quiser usar o will not. No problem. Então ficou, ó. You will come to the party. You will not you ou won't you, auxiliar, negativo, sujeito. You won't come to the party. Will you? Sujeito, auxiliar, negativo, vai virar o quê? Auxiliar, sujeito, tá? Aí, modal verbs. He can é aquele verbo modal, né? Que ele não tem ele não tem auxiliar, ele se vira sozinho igual to be. Então ficou, ó, he can speak English very well. Can't he? Uso o meu verbo principal, o negativo e o meu sujeito. You must study for the test. Must é auxiliar e principal no caso, né? Ele é auxiliar dele mesmo. Então, eu uso must, negativa, sujeito. She should go to the hospital. Mesma coisa. Shouldn't she? They would like a new job. Uso would, negativo e o sujeito. E ao contrário, he can't speak English very well. Can he? Negativo no começo, positivo no final. You mustn't study for the test. Must you? She shouldn't go to the hospital. Should she? They wouldn't like a new job. Would they? Tá bom? Então, seguindo essa regrinha, vocês não vão se perder, tá, gente? Voltem no vídeo se vocês não entenderam. Então, de novo, ó, auxiliar, negativo, sujeito, tá? Então, sempre que eu tiver um verbo com auxiliar, eu tenho que identificar qual é o auxiliar. Então, auxiliar do present é o do para he, she, it, does. Auxiliar do simple past é o did para todo mundo. Auxiliar do present perfect é o have. Past perfect, had. Simple future, will. E depois os modais can, must, should e would. Alright? Very, very nice, guys. Simple like that. Ok? E depois aqui no 155, nessa página, é sobre as fake news, né? Deem uma olhadinha pra gente discutir. When word hides the truth, tá? Quando as palavras ocultam a verdade, tá? Então, deem uma olhadinha aí e vamos discutir um pouquinho sobre isso. What is fake news? Is fake news a problem? Why? How do you know if you are reading a true story or fake news? What are the consequences of fake news? Okay? So, page 156.
ok? O que vocês vão colocar aí, ó? Means of communication. Write the names under the correct pictures. Então, vocês vão olhar as frases, os desenhos e vão colocar os nomes em inglês, tá? Então, fax, letter, television, newspapers e assim por diante. Ah, teacher, não sei o que é isso. Dá uma pesquisadinha lá e coloca. Tudo bem? E aí a gente corrige lá no nosso chat. Thank you so much, guys. See you in the next class. Bye, bye.